Queridos amigos e amigas, sábado, dia 29 de janeiro. Olha aí, o mês 1 querendo se despedir. E nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que se passou durante esse mês. Com alegria, com muita fé, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste sábado é de Marcos, capítulo 4. Versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam que Jesus vai de um lado e para o outro. Ele não tinha pressa, mas ele não podia perder tempo. E a todos os lugares ele repetia: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E ele manda rezar para que se tenha mais trabalhadores, isto é, mais evangelizadores, e ele faz o movimento todo, pega um barco, vai para um lado, para o outro, e a multidão cerca Jesus. E numa dessas passagens, de repente ele dorme no barco e começa uma tempestade. O que acontece? Jesus está lá dormindo. Mas Jesus é Jesus, dormindo, acordado, não ia ter nenhum problema com aquele barco. Mas os apóstolos, ainda um pouquinho pequenos na iniciação da fé, o que eles pensam? Se ele está dormindo, não está se importando conosco, nós vamos perecer. E eles foram lá, quem sabe deram uma sacudida em Jesus, acorda, tal. E ele mandou o vento parar. E Jesus aproveita e diz para eles: Por que sois, pergunta, né? Ele questiona, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão medrosos? Claro, ter fé não é deixar de... Por exemplo, ter fé não é atravessar uma avenida movimentada sem olhar para os lados. Ter fé não é não sei nadar e vou me jogar na água. Ter fé é saber que o possível deve ser feito e o impossível é Deus quem acrescenta. É Deus quem acrescenta. E isso é interessante, muito, muito interessante. Deus sempre acrescenta. E como Ele acrescenta? Nós precisamos fazer a nossa parte. E o que é importante na nossa parte é confiar em Deus. Tem gente que reza bastante até, mas na hora fica pensando: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não é assim. Uma oração bonita é o pensamento positivo. Esta é uma grande oração. Pensamento, pensar positivamente. Depois, claro, fazer aquilo que nos compete, aquilo que está ao nosso alcance, fazer isso. Então sim, a vida vai dando certo, com toda segurança Jesus vai nos conduzindo.
Nosso barco também, às vezes, que é a nossa vida, experimenta ventos fortes, tempestades. Mas nós vamos em frente. Por quê? Porque Ele está no barco. Não importa se Ele está dormindo, Ele está conosco. Deus não precisa do dia e da noite para agir. Deus age sempre, porque Ele é o Senhor da vida, o Senhor do tempo. Agradecidos por este dia e porque o Senhor caminha conosco, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que este dia seja de fato um dia abençoado, um feliz sábado. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, paz e bem, santa alegria.